A própria vida que estava em Cristo está na pessoa. What would it do if you took the life out of a grapevine and put it in a pumpkin vine? Que seria se você tomasse a vida de uma parreira e a colocasse numa aboboreira? It wouldn't bear pumpkins no more, it'd bear grapes. Ela não daria abóboras de modo algum. Ela daria uvas. What if you took the life out of a peach tree and put it in a pear tree? Que seria se você tirasse a vida de um pessegueiro e a colocasse em uma peireira? Would it bear pears? Ela daria peras? No, it'd bear peaches. Não, daria pêssegos. The life tells what it is. A vida mostra o que é. See? Vem? When you hear people say they got the Holy Ghost and deny this word, there's something wrong. Quando você ouve as pessoas dizerem que elas têm o Espírito Santo e negam esta palavra, há algo errado. The Holy Ghost wrote that word. O Espírito Santo escreveu essa palavra. Amém. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Eterno Criador, estamos aqui para desfrutar desta bênção. Aquilo que o Senhor tem começado e aperfeiçoado. Que nossos corações sejam dominados por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma nova submissão. Muito bem, eu quero introduzir aqui este parágrafo, o que faremos com este Jesus chamado Cristo, 25, para dar abertura a esta mensagem que vamos pregar. Isto é para fundamentar o novo nome e a cidade que se torna nova também para o povo de Deus. O nome veio manifestado em Jerusalém e o novo nome também em Jerusalém. O nome manifestado na Jerusalém dos judeus
novo nome manifestado na Jerusalém dos gentios. Vocês já ouviram isso, não é? Mas é tão bom saber que o profeta pregou tudo isso e a gente não sabia. Então é bom saber dessas coisas. Então a gente vem só posicionar para que as pessoas tenham segurança. Irmão Branham não estava brincando. Quando você vê a revelação, a mensagem do profeta, você deve saber que esses pormenores tudo faz parte da mensagem. E antes, enquanto estão abrindo, eu gostaria de anunciar que o nosso irmão Oral Roberts estará em Jerusalém também na próxima sexta-feira à noite. Quer dizer, não é uma brincadeira. Ele está mostrando alguma coisa, só não pode falar tudo para nós. E tudo você vai ver que aconteceu na Jerusalém dos judeus e na Jerusalém dos gentios. Por isso vocês todos vão querer vir, não é querer ir a Jerusalém, querer vir. Ele estava ali pregando em Phoenix, no Arizona. Vocês vão querer vir. Você diz, onde? Alguém disse que a Flórida era uma terra prometida. Suponho que posso chamar Tucson de Jerusalém. Se eles podem chamar Flórida de uma terra prometida, ele suponho que posso chamar Tucson de Jerusalém. Aí ele começa a posicionar as outras cidades. Phoenix está no vale. Veja, Jericó. Estava logo além do vale de Jerusalém. Nunca sairei daqui desse jeito. Sairei? O irmão Oral Roberts fala na próxima sexta-feira à noite e tenho certeza que todos vocês terão prazer em ouvi-lo. Será um prazer tê-los aqui. Então isso daqui é para deixar claro que a revelação é tão simples que a pessoa está pensando naquela nova Jerusalém que desce do céu. Não, essa daqui é na terra. A Jerusalém que veio o Salvador é na terra. E a Jerusalém que veio a revelação também é na terra. E essa Jerusalém, uma é dos judeus, que veio o nome Jesus, ou Yeshua, como você queira, e a Jerusalém dos gentios, que é Tucson, onde Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol, com aqueles 7 anjos da eternidade. Ele veio em Tucson. O irmão Branham até teve que mudar para Tucson. E nunca o irmão Branham ia falar tão claro do que o que nós temos. Mais do que isso ele não ia falar. O irmão Branham não ia falar do novo nome que estava relacionado com o nome dele. Ele não ia falar mais claro do que falou. Usando o nome do Senhor, dizendo, Deus diz, o seu nome está escrito sobre toda a montanha. 7 picos, e os 3 últimos picos são as 3 etapas do seu ministério. E revelar, claro, estas coisas para nós, ele operou em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, 5, Jesus, e ele diz agora em 7. E não falou o que era. O 7 ele não falou, mas ele já tinha falado antes. B-R-A-N-H-A-M. Então, você vê o nome que veio para os judeus, o Salvador, e o nome que Deus veio para os gentios. Isto
é que vai produzindo fé de rápido. Quando você tem esta revelação, porque esta é a revelação dos 7 trovões. Aquilo que não estava escrito, tão nítido, estava dentro da revelação. Assim como o novo nome não ficou escrito assim, nítido, claro, está dentro da revelação, que você sabe que desceram 3 anjos do céu, 3 homens. Um era Billy Graham, outro Oral Roberts, e o outro irmão Branham não falou qual era. E você sabe que era Branham. E ele não falava, sou eu. O outro sou eu. Mas tinha coisa que ele brincava com os próprios filhos daqueles grandes homens dos Estados Unidos. Eu me esqueço o nome deles, você lembra algum? Lincoln, não sei se Washington ou Lincoln, e depois sabia que era Branham. Ele veio sempre conversando até com a própria família sobre isso, em tom de brincadeira, para mostrar os grandes homens. Uns vieram de política e ele da palavra. Então, se as pessoas não perceberem estas coisas, que não era em vão, até o que o irmão Branham usou para mostrar aquela irmã que ganhou o marido e os colegas do marido para Cristo. Não foi em vão. O irmão Branham usou aquilo porque precisa ter mulher daquele jeito. Porque tem que ter irmãs daquele jeito e tem que ter igreja daquele jeito. Entende? Uma mulher com a paciência daquela que qualquer uma outra descia o pau de macarrão no marido, chegasse bêbado ainda com colegas, tirando ela da cama e pedindo presunto com ovos. Faz um mexido aí, presunto com ovos. Mas falando do tom bêbado, né? E quem diz que ela não faz, mas ela fazia mesmo. É que ele já tinha ouvido falar contra cristão. E ele, como tinha uma cristã e ele era um bebum, ele foi contra aquele povo, aqueles colegas. Ele disse, eu conheço uma pessoa cristã. E eles disseram, duvido que se nós colocarmos esta pessoa à prova, que ela vai conseguir. Ele diz, então vamos lá. Quem é? Ele diz, é minha esposa. Ele sabia. Agora, você acha que se ele fosse um homem que chegasse bêbado em casa, né, apalpando para lá e para cá, e a mulher já chegava na porta, dava um empurrão e derrubava ele dentro da poça d'água, você acha que ele ia falar para os outros, eu conheço uma cristã? Não, quer dizer, não vamos lá não, porque abate nós tudo. Se fosse desse jeito. Mas como ele já sabia que ele tinha uma cristã em casa, então ele disse, vamos então lá colocá-la à prova, para vocês verem. Ela é cristã, vocês falam, mas eu conheço uma pessoa cristã. E ele era um bêbado, eu conheço. Será que o marido bêbado pode testificar da mulher da terceira etapa? Tem hora que nem o crente em São Juiz pode testificar que a sua mulher... Ele fala, não vamos lá em casa não, e cuidado, você limpa o pé, porque se você pisar lá com o pé um pouco empoeirado, ela vai abrir a boca, já vai falar, é aquela que tem a língua solta, e você talvez não tenha o pé, não está limpo, e não limpa, não tem capricho, que tem tudo isso também. E a mulher não é para aguentar tudo nessa era, ela vai falar mesmo. E a cristã suporta tudo isso, é tão difícil. Tem hora que fala, mas é um peso para a mulher. Então, mas isso daí foi o irmão Branham que contou, vai falar com o irmão Branham. Oh, mas é um problema você ficar falando que mulher não pode pregar, que ela tem que ficar calada. Vai falar com Paulo, não vem falar comigo não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou repetindo, estou profetizando outra vez. Tudo isso é profetizando outra vez para as pessoas. Então, você sabe que eles chegaram fingindo de bêbado e disse para a mulher, eu quero presunto com ovos,
E a mulher foi para a cozinha. Isso é tarde da noite, não pensa você que é durante o dia, numa boa. Não, levantou da cama. Vai fazer presunto com ovos, para mim e para os meus colegas aqui, ó. E tudo dando uma de bêbado, fingindo de bêbado esse dia. Falei, nós vamos lá e vamos fingir de bêbado. Quem é bêbado, finge fácil. Né? Já vive bêbado sempre, para fingir não é difícil. Então, vamos lá e nós vamos fingir de bêbado. E fingiram bem de bêbado, e a mulher foi lá e fez presunto com ovos. Ela fez do jeito que ela sabia que ele gostava. Que a mulher sabe que jeito que o marido gosta. Se ele gosta de um arroz amoroso ou soltinho. Né? Se você gosta do arroz amoroso, de vez em quando ela faz um amoroso para ele. Talvez ela não consiga fazer o amoroso dela para ele. Então ela faz nem se for arroz. O dia que erra a água. Aí faz. Então, ela fez tudo igualzinho, do jeito que sempre fez. Aquele dia, ele olhou, e depois que ela colocou na mesa, ele olhou aquilo e jogou tudo no chão. Coragem também, né? Coragem. Jogou tudo no chão. Vamos embora daqui, moça. Essa mulher não sabe fazer nada. E ela foi lá, catando aquilo e se desculpando. Volta aqui, querido. Eu vou fazer novamente. Se fosse outra. Você lembra de alguma mulher aí? Não fala o nome dela, não. Se fosse a fulana. Né? O que ela ia fazer? Ela ia revirar a casa. Mas ela diz, não, voltem aqui. Foi se desculpando, não deixou ele sair. Volte aqui. Ele tudo dando uma de bêbado e não está bêbado de coisa nenhuma. E ela catou, limpou tudo aquilo, foi lá para a cozinha, tinha mais presunto e mais ovos, ainda bem que tinha. E ela está fazendo, e agora fez cantando. Carregará Jesus sua cruz sozinho, sem ter alguém que o ajude? Eu também levarei a minha, até que a morte livre me faça. Aquilo converteu os rapazes. Quando ela voltou para a sala, estava tudo chorando. Converteu. Por isso, o que Pedro falou, que a mulher ganha o marido sem palavra, é verdade. Irmão Branham mostrou isso aí para nós. Em ações, era verdade, ela ganhou o marido e ganhou os colegas do marido, que criticava de crente. Agora, ela era uma verdadeira crente. Nós temos que ser um verdadeiro crente, que os outros possam confiar em nós. Se os outros for testar, eu tenho um crente que eu vou te levar lá, você fica falando mal de crente, eu vou te levar na casa do pastor. Aí você pega um dia que o pastor está com a veia torta, né, e vai lá fingir, eu já estou falando pastor, né, para não falar você, aí você vai lá e eu já dou a bronca em você logo. Ele diz, você pensou, eu também pensei que ele era, mas não é nada não, não é nada não. Então, o que a gente tem que fazer é viver essa vida. O que o irmão Branham fez foi viver a vida. E é tão simples a escritura. Novo nome, o nome. Eu farei conhecido o meu nome, até o nome, a Nova Jerusalém, o nome dessa Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. Tudo relacionado com o nome novo. Tem que começar assim. Então, veio a mensagem do profeta e revelou para nós o nome. E os selos revelou para nós o novo nome. E o irmão Branham, falando isso daqui, está revelando para nós a cidade de Jerusalém, entre os gentios. Tucson, onde os selos foram revelados. Lá em Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. Na Jerusalém dos gentios, onde Cristo foi revelado. Amém. Eu creio que não precisa muita coisa, não. Com pouca coisa, a gente sente bem. Tem gente que pula e grita por pouca coisa, né? E aí, porque isso faz muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho uma nova submissão. Você está novamente submisso, voluntariamente, a uma nova submissão, disposta a viver, a obedecer
uma nova. Já não é apenas a submissão. Você foi submisso, mas agora apareceu uma nova. E você é submisso à nova também. Uma nova submissão, voluntariamente, sem ninguém te forçar, sem ninguém te convencer. Eu não estou te convencendo para vir aqui. Eu não estou te convencendo para crer no novo nome. Eu só prego. Não estou te convencendo a crer que William Branham foi Deus encarnado. Eu só prego. Eu vejo isso. Eu só prego. Então, é você que voluntariamente se submete a esta palavra. Aquilo fala no seu coração. Uma nova submissão. Eu estava pensando que a lei, quando veio a lei, era um meio de submissão. As pessoas estavam submissas à lei. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado, e assim por diante. Eles estavam naquela submissão da lei, guardando aquela submissão. Se a lei diz assim, vamos ficar por baixo. A lei nos cobre, nós cremos nela. Então eles foram submissos à lei. Mas chegou um dia que apareceu a lei encarnada. Veio tudo encarnado agora. A lei estava encarnada. A lei estava em Cristo, encarnada na graça. E eles tinham que fazer o quê? Agora sofrer uma nova submissão. E eles não deixaram da velha submissão. Eles não afastaram da velha submissão. Quiseram continuar na lei. E nós temos por pai Abraão. Nós cremos em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, disse a nova submissão. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Moisés falou a meu respeito. Nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí riram de Jesus. Ele não tem nem 50 anos. Ele disse que viu Abraão. E que Abraão viu o dia dele. Aí Jesus apertou mais ainda. Vocês estão duvidando? Antes que Abraão existisse, eu sou. Era uma revelação nova. Era uma submissão nova. Era um caminho novo que estava ali diante deles. Não era mais a lei, não era mais Moisés, não era mais os profetas. Agora era Deus encarnado. E eles tinham uma nova submissão. Precisavam ter uma decisão voluntária para aquela nova submissão. Mas tinha que ser voluntário. Aí você vai pegar, Maria Madalena foi voluntária. Pega o Zaqueu, foi voluntário. O Mateus foi voluntário. Aí você vai pegando os voluntários. O ladrão da direita foi voluntário. Quando o senhor entrar no seu paraíso, o senhor lembra de mim. Foi voluntário. Jesus não precisou pregar muito para ele, não. A vida prega muito mais. O ladrão vendo Jesus daquele jeito, aqui está pregando para o ladrão. É uma pregação. O vizinho vê a sua maneira de viver, de falar, de agir. A gritaria que você faz dentro de casa, ele já sabe quem você é. Os vizinhos já sabem. É que o povo lhe chama de crente, mas misericórdia. Não deixa ninguém dormir, grita de noite. E aí a nossa desculpa, são nossos filhos desobedientes. Aí a Bíblia vem e diz, longe de vós toda gritaria. Você tem que saber usar a sua voz de uma forma normal para corrigir seus filhos, para ensinar seu lar. Mas naquela gritaria não vai adiantar. Naquela força não vai adiantar. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E as pessoas não aprendem nunca isso daí. Tem hora que não aprende em casa para dar testemunho para os vizinhos. Isso daí é em muitos lares. Você sabe que a coisa está vivendo desta forma. Então nós precisamos aprender a lidar com a Bíblia. E a Bíblia ir mudando a nossa natureza. A Bíblia vai mudando nossa natureza. Nós temos que nos adaptarmos à Bíblia.
Não é querer que a Bíblia venha adaptar à nossa gritaria, não. Ela condena a nossa gritaria. A Bíblia não vai adaptar com nossos erros, nossos enganos, nossa falsidade, nossas mentiras. A Bíblia condena. Nós temos que aproximar da Bíblia e ajeitar a nossa vida do jeito que está a Bíblia dizendo. É assim que nós precisamos. Então, sempre uma nova submissão. Quero ler os parágrafos aqui que vai nos ajudar mais ainda. O irmão Brana fala: Paulo, um prisioneiro de Cristo. 70. Agora nós devemos voltar para os tempos da Bíblia, para este dia. O sacerdote era subordinado também. O sacerdote era subordinado também. Mas você vê que eles vieram em outra dispensação. E eles falharam em separar de seus velhos jogos e aderir a uma nova submissão. Eles não quiseram separar dos seus velhos jogos. Hoje você pode usar. Eles não querem separar dos seus velhos credos. Eles não querem separar de suas velhas crenças. Eles não querem separar de suas velhas interpretações. E vir a uma nova submissão. Você se submeteu ao diabo, fumando, bebendo, jogando, mentindo, prostituindo. Você se submeteu ao diabo. E por que agora não pode vir a uma nova submissão, se submeter ao Espírito Santo? O Espírito Santo quer que você se submeta a Ele, fica debaixo das suas ordens. O Espírito Santo quer mandar em você, quer te governar, mas você é filho, é filha, para Ele poder vir e mandar, governar, falar, reagir e colocar nossa vida no lugar. O Espírito Santo faz isso. As pessoas hoje têm um Deus, mas um Deus que não corrige. E Paulo diz: se estáis sem correção, então vocês não são filhos de Deus, vocês são bastardos. Vocês são nascidos em prostituição religiosa, em mentiras religiosas. Vocês têm que ser filhos, e o filho nasce da palavra, e quando ele nasce da palavra, sempre é uma nova luz naquele dia. Deus tem uma luz, cada tempo Deus mandou aquela luz naquele dia. Jesus veio dizer: eu sou a luz do mundo. Você pensa que é fácil? Hoje nós pregamos Jesus, a luz do mundo. Mas naquele dia, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Irmãos, isso não é questão de Deus. Eu sou a luz do mundo. Um judeu, era difícil aceitar. O judeu olhava para ele e dizia: de onde você veio? Eu conheço o carpinteiro, eu conheço a Maria. Olha de onde você veio, você sempre ficou lá dentro daquela casa. Agora vem me dizer que você é a luz do mundo. A luz do mundo é Deus, Deus que é luz, não você. Ele era a luz do mundo. Eles não puderam aderir-se àquela nova manifestação, aquela nova palavra, nova mensagem, nova terra. E Deus sempre é assim, Ele vai dando tudo novo. Até o casamento, irmão Brano fala aqui, que eu quero ler para você. Tudo é novo. Nós casamos espiritualmente, é um novo matrimônio. Novo matrimônio, a coisa tudo muda. É uma nova submissão, são doutrinas novas. Por isso nós não sabíamos. Batismo em nome de Jesus Cristo, nós não sabíamos disso. Desde que Paulo e João, eles partiram, aquilo foi sepultado. Então, quando veio o batismo em nome de Jesus Cristo, era uma nova mensagem. Era a mensagem antiga, mas ela se torna nova por causa da restauração. Foi restaurado naquele dia, e aquilo já existia, mas ninguém observava. Ninguém estava debaixo daquele domínio. E agora chegou na voz do profeta, e você vem e se submete ao batismo em nome de Jesus Cristo. Hoje é fácil, mas lá atrás não era fácil. Quando o irmão Brano estava pregando, era muito mais difícil do que hoje. Hoje já tem mais de 50 anos, 80 anos, falando sobre batismo em nome de Jesus Cristo. Mas quando William Branham veio, aquilo era novo. E estava simplesmente trazendo o povo debaixo de uma nova submissão.
Vocês foram sempre submissos à doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês foram submissos à tal de Trindade. Por que vocês não podem agora submeter a esta nova submissão? Porque vocês não podem estar debaixo desta doutrina, desse ensinamento, dessa revelação, desta nova luz, sendo que vocês viveram debaixo de luz falsa. E não pode agora admitir a luz da palavra. Olha, o povo viveu durante todos esses anos que o irmão Brana partiu, nós todos vivemos debaixo de luz falsa. E me diga que não éramos submissos. Sempre submisso. Você era submisso assembleano, submisso da congregação cristã, submisso da cruzada, eu também era. Você era submisso da católica. O que aquilo dizia, você cumpria. Outros eram submissos da Deus e Amor, que não podia usar nem roupa jeans, e não usava. Era submisso a essas doutrinas. Por que não pode agora ser submisso à palavra? Essas doutrinas e esses doutrinadores, nem na Bíblia está escrito. E nós éramos submissos a eles. Por que não podemos hoje submeter a Bíblia, a palavra? Ficamos submissos ao povo da mensagem, aos pastores da mensagem, que nos pregou que irmão Brana não revelou o 7º selo, que irmão Brana não revelou os 7 trovões, que irmão Brana não revelou o novo nome, que irmão Brana tem que ressuscitar para revelar. E nós fomos submissos, dizimamos para eles. Cultuamos a Deus juntamente com eles, dizimamos para eles. E agora descobrimos que o que eles ensinaram para nós é uma mentira. Eles ensinaram que o irmão Brana não revelou o 7º selo, e hoje nós vemos que o próprio irmão Brana era o 7º selo. Que o irmão Brana não revelou os trovões, e nós vimos o próprio irmão Brana mostrando os trovões, pregando um trovão, revelando os outros. Ele era o 7º trovão, ele era o 7º selo, revelando os 7 trovões, e dizendo, ele abriu 6, mas o 7º não, porque o 7º é a vinda do Senhor. E deixava quieto para as pessoas. E as pessoas vieram pregando, ele não revelou, o 7º não. Tem hora que você olha, é como diz o irmão Ayrton hoje, né? Ele diz, por que Deus já não falou direto, ao invés de falar, vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ele já não falou, batiza em nome de Jesus Cristo já de uma vez? Ele deixou aquilo daquele jeito, para que o povo fosse enganado, porque o eleito nunca é enganado, mas para que o povo fosse enganado e formassem doutrinas através daquilo, e eles formaram doutrinas de Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo 3, quando aquilo era ele próprio. Ele já tinha dito, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. E aí as pessoas não tiveram revelação daquilo. Mas Deus faz essas coisas porque tem que manifestar a outra semente. Aí o que ele fez com a revelação dos selos? Ele revelou, ele abriu 6, mas o 7º não pôde abrir. Era ele próprio. Aí no primeiro selo, 33, ele mostra o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. O mistério de toda a Bíblia. Por que ele não falou só uma coisa, um mistério pequenininho, que era o ministério do 7º anjo? Não, o mistério de toda a Bíblia, ele diz. O mistério de toda a Bíblia. E você vai na Bíblia, qual é o mistério de toda a Bíblia? Cristo é o mistério de Deus. Cristo já é o mistério. E qual é o mistério de toda a Bíblia? 7º selo é mistério. Houve silêncio. Quando abriu o 7º selo, só houve silêncio, não fala mais nada. Então é mistério. 7 trovões. Não escreva, João. É mistério. Você vê como ficou a Bíblia escrita? E o que é isso? É o ministério do 7º anjo. Tudo isso daí, todos os mistérios que você vê na Bíblia, é o ministério do 7º anjo. Então aquele ministério revelou os mistérios e as pessoas não viram, porque Deus estava em um novo corpo, revelando
os mistérios. Deus estava em um novo nome, revelando os mistérios. Foi quando os mistérios foram abertos, foi quando o Cordeiro saiu do trono, é ali onde vem novo nome, vem tudo. Exatamente nos trovões. O Cordeiro saiu do trono porque ali os trovões soaram. E o Cordeiro saiu do trono e desceu e pisou na terra. E quando ele desce e pisa na terra, ele é um homem e tem um ministério de leão. A coisa vai mudando de pouco a pouco. Ele é anjo forte, ele é cordeiro no trono, ele é anjo forte descendo com o livro aberto. Ele desce e pisa na terra e no mar. Ele é um homem. Ele é Jesus no trono. Ele é Cristo, como diz o profeta, vindo ali naquela nuvem de anjos. É Cristo Jesus. Quando ele pisa na terra, ele é brana. O mistério, todo mistério é o ministério do sétimo anjo. Quem pode estar numa nova submissão agora? É uma nova submissão. Vocês foram submissos a essa doutrina de que o irmão Branham tem que ressuscitar para revelar trovões. E não existe isso na mensagem. A mensagem, o próprio irmão Branham diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. É o irmão Branham que falou. Vocês estão esperando o irmão Branham para a terceira puxada. O irmão Branham diz nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Vocês estão esperando uma coisa que o irmão Branham disse que já aconteceu. E vocês sempre são submissos. A igreja no Brasil, a igreja no sul, no norte, ela foi forte nisso, crendo que o irmão Branham não fez, que o irmão Branham veio e não revelou, que o irmão Branham foi evangelista, mas não foi profeta, e que ele tem que voltar para ser profeta. Não tem base bíblica para isso. Diz que ele não revelou trovões, e ele diz que foi revelado nos selos. Diz que ele tem que vir para a terceira etapa, ele diz que foi a abertura da palavra. Ele tem que vir para revelar novo nome, ele diz, ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Se ele é Jeová Deus na minha carne, ele tem meu nome nessa carne. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. 157, Abraão restaurado, e 45. Tem que guardar essas coisas. As pessoas foram submissas à mentira. Não pode se submeter à verdade. Foram submissas a uma velha doutrina da mãe. Não pode se submeter a uma nova mensagem. Bom, a gente vai lendo aqui. Deixa eu terminar esse parágrafo para me passar para o outro ali logo, senão eu não termino. Nós realmente viemos através de uma era denominacional, como temos provado através das eras da igreja na Bíblia, e assim sucessivamente, mas nós entramos agora em uma era livre, onde o Espírito Santo, ele mesmo veio, vindicou-se a si mesmo e fez a si mesmo conhecido. Como é que o Espírito Santo fez a si mesmo conhecido? Como que você vai conhecer o Espírito Santo sendo que ele é um Espírito? Você tem, para conhecer o Espírito Santo, ele tem que estar habitando num homem. Ele tem que estar se revelando através de uma pessoa, para você conhecer o Espírito Santo. Fez com que cada promessa que ele havia prometido cumprisse. Ele não está falando que vai cumprir. Fez com que cada promessa que ele havia prometido, que cumprisse. Está aqui. Ele prometeu, mas cumpriu cada promessa. Então ele cumpriu a promessa do 7º selo, a promessa dos 7 trovões, a promessa do novo nome. Ele cumpriu. E isso daí, hoje, é uma nova submissão. Mas eu me submeti e preguei a Santíssima Trindade e defendi a Santíssima Trindade, que nem na Bíblia tem, mas eu creio que era Santíssima Trindade. Eu preguei lá por volta dos anos 68 a 72, eu preguei Trindade e eu era forte para isso daí, porque não tinha alguém revelado para poder vir e me passar a perna,
para me mostrar que você está errado, Osmar. Não tinha. Então eu defendia, 3. Eu defendia a doutrina da igreja que eu estava, eu me submeti àquela doutrina que mulher podia cortar cabelo, que mulher podia pregar, que mulher podia usar roupa curta, que Deus só quer o coração. Eu me submeti àquela doutrina. Não posso me submeter à Bíblia hoje. É uma nova submissão. Se eu me submeti àquelas doutrinas da igreja a qual eu pertenci, no ano 68 a 72, e preguei, e defendi, e fiquei ao lado daquela igreja, e dizia, eu não mudo para igreja nenhuma. Eu gosto dessa daqui, eu creio nessa, porque todas elas eram trindade. Mas quando veio a mensagem do profeta, aquilo me abalou. Agora, Osmar, você tem que entrar a uma nova submissão. Mas eu preguei tanto que batismo é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, agora se submeta ao batismo em nome de Jesus Cristo. Uma nova submissão. Mas eu preguei contra o profeta. Agora se submeta que Deus mandou Elias e ele restaurou todas as coisas. Aquilo me desafiou e eu saí da denominação e entrei nesta nova submissão. E preguei esta nova submissão de Deus, da mensagem de Deus, durante esse tempo até o ano 2000. Mas no ano 2000, Deus veio e mostra na própria mensagem uma nova submissão. Outra vez. Tenho que me submeter a outra coisa? Tem. Está na mensagem. Agora eu achei. Achei. Se você não acha, você não se submete àquilo. Você tem que descobrir que está na Bíblia. O dia que eu descobri que batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo era errado e que o certo era em nome de Jesus Cristo, mas larguei daquilo mesmo. Larguei mesmo. E Deus sabe que a gente larga mesmo. Qualquer coisa que eu sei que a doutrina é errada, eu largo dela mesmo. Se eu não tenho base na Bíblia, eu largo dela. E viemos aí 30 anos pregando a mensagem do profeta, mas... E trovões, a gente não sabe, aqui não tem base nisso daí, mas no ano 2000 para cá, Deus falou, uma nova submissão tem agora. E Deus gosta de ver que você foi submissa à católica, ou submissa ao espiritismo, submissa ao candomblé. Deus gosta, você foi, agora eu quero ver se você é submissa a mim. Você foi submisso ao diabo, ele te levou a beber, a fumar, a jogar, a destruir seu lar e o lar dos outros. Mas agora Deus vem dizer, eu quero ver você submisso a mim, eu vou te dominar, vou mudar seu caráter. É uma nova submissão. E Deus sabe que a gente larga mesmo da coisa errada. Deus sabe, ele falou, é só eu mostrar. Deus mesmo sabia, ele porque não viu isso daí. Eu vou abrir só um pouquinho para ele, olha que eu abri. E eu vejo assim, Deus me pondo num apuro, e eu vou só abrir que a era terminou para ele. Mas não vou mostrar para ele os parágrafos que a era não terminou. E tem também. Mas eu vou mostrar para ele, e ele vai ser valente. Aí eu fui valente. E a era terminou, e parágrafo daqui, parágrafo dali. Um dia, Deus deve ter falado assim, agora eu vou mostrar para ele o outro lado da moeda. Ver o que ele vai fazer. A era terminará no rapto. Pronto, aí eu esquentei a cabeça. Aí eu quis voltar atrás. Falando, mas eu não sei mais o que eu prego. Entende? Preguei, os irmãos sabem, eu preguei com toda a valentia a Bíblia. Quem foi que abriu os selos? Eu preguei a Bíblia. Não tema, João. Não chore, João, porque o leão venceu. E ele é quem abre o livro. E preguei. É o leão, não é o cordeiro, é o leão. Aí na terça-feira chega aqui o Elcinho. Meu pastor, aquela simplicidade dele, né? Ô pastor, o senhor pregou que é o cordeiro, o leão. Como é que nós fazemos isso daqui agora? Apocalipse 6, dizia, havendo o cordeiro aberto um dos selos. Aquilo me esquentou a cabeça na hora. Eu pensei em reunir uns irmãos e falar assim,
Então eu estou errado. E subi no púlpito. Nem eu sabia que eu estava com a resposta na mão. Subi no púlpito e comecei a pregar. E eu tinha pensado naquilo, o que eu vou fazer? Eu comecei a pregar, eu estava com o parágrafo na mão. Os selos, quando abertos nas 7 eras, não souberam o que era. Mas nos dias da voz do 7º anjo, aquilo abriu. E os selos foram abertos tudo nas eras, mas ninguém soube o que era. Por isso, quando o leão é que vai falar, não chore, o ancião diz, não chore, porque o leão venceu. Porque o cordeiro já tinha vencido e o cordeiro já tinha aberto durante as eras. Só que abriu e não falou nada, abriu e deixou. Ele foi abrindo e deixando aberto. O cordeiro só foi abrindo e deixando aberto. E não falou mais nada, só foi abrindo. No tempo de Paulo, ele foi abrindo o anticristo, deixando aberto. E aquilo ali ainda ia cumprir, depois que os apóstolos partissem, que ia cumprir. Mas ele foi abrindo e deixando aberto. O cordeiro, na era do cordeiro, 7 eras da igreja. Aí nos dias de Brana, quando chega o leão, a coisa muda. Aí quando chega o leão é que vai dizer, não chore. Porque agora é o ancião te consolando, não chore, João, porque o leão foi que venceu. Mas não era o cordeiro, mas agora é o leão. O cordeiro venceu para poder abrir os selos nas eras, mas não revelou nada. Agora, para de chorar, João, porque o leão venceu. Isso daí foi me confortando, me consolando. É Deus fazendo isso com a gente. E eu estava sozinho. Hoje eu tenho vocês, hoje eu tenho muita gente no Brasil e fora do Brasil, mas naquele tempo eu estava sozinho no ano 2000, defendendo, e não tinha um pregador para me ajudar. E Deus simplesmente ia abrindo a coisa e a gente foi pregando. E se submetendo. Quando eu encontrei, a era terminou, me submeti àquilo. Quando eu encontrei, a era não terminou, ela termina com rapto, veio a revelação. Por que que é isto? Por que que ela termina com rápido? Por que que terminou? Terminou porque os selos precisavam ser abertos. Então a era tinha que terminar para o eleito. Por que não terminou? É porque ele só termina com rápido, porque essa era, ela dura até no rapto com o direito dos povos. Dura até lá, mas o eleito não tem direito mais. O eleito, o cordeiro já saiu do trono, a era já terminou, ele não tem direito, ele já está revelado, ele está debaixo de uma nova submissão. Aí encontramos a abertura dos selos, nos submetemos à abertura dos selos, a doutrina dos selos. O que é Cristo? Bom, Deus é Cristo e tudo bem, é uma pessoa só. Não são 2 nem 3, foi muito bom, mas daqui a pouco vem, mas o que é Cristo mesmo? Aí o profeta disse, Cristo é os selos. Já formou uma doutrina, Cristo é os selos. Então a coisa que agora eu tenho que me submeter aos selos, porque Cristo é os selos. Bem, eu me submeti ao absoluto 262. A fé para o rapto está nas mensagens. Me submeti àquilo, preguei aquilo. Daqui a pouco o selo abriu para mim. A fé para o rapto está nos trovões. É uma nova submissão. Comecei a ficar debaixo daquela submissão agora. O que é agora? Agora é os trovões. É os trovões que te dá fé de rapto. Mas não era a mensagem. A mensagem era até 62. Porque não tinha aberto os selos, agora abriu os selos. Quando abre os selos, então são os trovões que te dá fé de arrebatamento. Tudo foi abrindo e a gente está debaixo de uma nova submissão. Hoje estamos aqui debaixo desta nova submissão, seguro, abençoado, crendo e vendo o ânimo só do eleito. Eu não procuro muita gente, mas eu digo a Deus, Senhor, onde tiver um, o que eu puder fazer eu faço. Tem hora que vocês podem lamentar, mas eu tenho que deixar as 99 no aprisco e ir atrás de um ali. Você diz, não, mas está olhando mais para as pessoas de fora. Será que vocês não são capazes de entender que vocês já estão debaixo da submissão dos selos, da revelação, e o que vocês deveriam fazer é, ao invés de ficar em casa, vir para a igreja,
Saber que a gente está fora, pregando para outras pessoas que estão tão interessadas, e ao invés de vocês virem para a igreja, fica em casa se atrapalhando tudo e dando pensamentos para o diabo. Por que não vem para a igreja? Vamos para a igreja porque o pastor está pregando lá para outros irmãos. Vamos lá para a igreja, vamos escutar a pregação. É isso que a irmã Meda fazia. A irmã Brana podia dizer assim no púlpito: nessa hora, minha esposa está lá em casa orando por mim. Ele estava em outro país, pregando longe. Minha esposa está orando por mim. Então eu quero aplicar isso na igreja, nessa hora, enquanto eu estou pregando no sul, enquanto eu estou pregando no norte, enquanto eu estou pregando em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aonde eu for, em Maceió, Alagoas, aonde eu for, onde eu estiver pregando, eu tenho lá em casa, em Franca, uma igreja que está orando por mim. Não é que aquela igreja está lá em casa, despreocupada, não presta atenção na pregação, não dá valor à pregação, enquanto outros estão se submetendo àquela pregação, lá ao longe, festejando, ficando satisfeito, alegre. Você talvez fique angustiado, triste em casa, achando que Deus não está te abençoando, que Deus não está operando em você. Oh, que vida miserável é esta? Deus te dá de tudo e você lamenta ainda? Deus te dá vida, Deus te dá saúde, Deus te dá o pão de cada dia, Deus te dá uma família, Deus te dá força para cuidar até de doente. E vamos lamentar? Não, vamos ser agradecidos. Eu estou debaixo desta nova submissão. E voluntário ainda, eu sou voluntário. Eu sou voluntário para essa nova submissão. Não é o pastor que me pôs lá, não. Eu quis. Voluntário é isso. Eu quis. Eu criei nessa mensagem. Eu criei nessa submissão. Eu criei nessa revelação. Não culpe a ninguém. Mostre que você já está com idade de fazer escolha. Prova que você tem idade. Foi eu que escolhi. Mas você vai para o inferno. Deixa eu ir para o inferno. Não esquenta comigo, não. Quando eu estava bebendo, fumando, adulterando, ninguém foi atrás de mim. Foi Deus que foi e me salvou. Vai pensando que você foi lá atrás. E Deus foi lá e te revelou, te deu esta palavra. Você tem que saber que Deus te ama. Foi Ele que foi atrás de você. Mas ninguém foi atrás de você. Nem eu vou na sua casa. É Deus que tem que estar lá com você, te sustentando, te alimentando. A união invisível da noiva de Cristo, 148. Assim também nós podemos estar agradecidos, peregrinos como Abraão. Nos separamos das coisas do mundo e de todos os associados. Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas, inclusive as religiões da primeira e segunda etapa da mensagem. Deus tem nos separado da primeira e segunda etapa da mensagem morta. E principalmente aqueles que não crêem que foi revelado selos e trovões e que o Cordeiro saiu do trono e que Deus tem novo nome. Então nenhum deles crê. Deus nos separou dessas religiões mortas da mensagem de William Branham. Esse daí agora endoidou mesmo. Mas Deus nos separou dessas religiões mortas, dessas interpretações sem vida. Deus nos separou, nós cremos, nós estamos submissos. Deixa-me quieto, eu estou bem aqui. Tem hora que você pensa, aquela mulher está sofrendo com aquele marido, deve estar sofrendo, que o marido é agitado, é nervoso. Mas se você for lá conversar com ela, ela diz: não, ele é bom para mim. Ele é bom para mim. Ela está satisfeita, debaixo daquela submissão, debaixo daquele jugo, fazendo café amargoso para ele, lavando o chulezento dele. Ela está feliz lá. Me deixa em paz. Eu estou feliz com essa mensagem. Eu estou feliz com essa revelação. Eu estou feliz com o novo nome. Se você acha que isso é do diabo, me deixa em paz. Eu sei quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele glorioso dia. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Oh, irmãos, ele começou, mas ele não tinha aperfeiçoado.
Ele começou, me deu luz da palavra. Ele começou, me deu fé no William Branham como um profeta. Ele começou, me deu fé no batismo em nome de Jesus Cristo. Mas ele não tinha aperfeiçoado. Agora ele veio e aperfeiçoou. Ele começou outra vez e me deu uma nova submissão para eu crer no novo nome. Ele me deu uma nova submissão para eu crer nos 7 trovões revelados, na terceira puxada. Se você não crê, me deixa em paz. Eu creio. Assim é a mulher, o marido, que vive sozinhos, crendo. Seja agradecido a Deus. Ele diz, eu estou falando através da nação agora, todos os credos mortos. Para quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. 148, a união invisível. 171 da união invisível, ele diz assim, ó, a mesma palavra sugada através destes e vem aqui e sobe à cabeça. E toda essa vida que atravessa por aí, levanta-se o povo e agora está se formando numa cabeça para o rapto, falando disso amanhã pela noite ou na noite seguinte, o Senhor permitindo, quando por meio da morte espiritual, você é separado de sua primeira união. Morte espiritual, porque você é separado da sua primeira união quando a morte física. Na morte física, você é separado da sua primeira união, aí você pode casar outra vez, porque na morte física te separou da primeira união. Mas William Branham já está tratando da igreja aqui. Quando você, pela morte espiritual, você é separado de sua primeira união. União com a igreja da Assembleia Batista Cruzada, da mensagem, primeira e segunda etapa. Você foi unido. E ali você deixou, separou, porque morreu. Aquela morte espiritual, aquilo morreu, não tem vida, a mensagem não tem vida. Eles ficam por lá porque eles gostam de fazer sempre um culto fúnebre. Eles são especialistas em cultos fúnebres. E as pessoas gostam disso. Eles não querem a palavra, eles não querem que você manifeste a vida. Mas agora, olha o que o profeta diz, agora você é nascido de novo e casado novamente com a nova união espiritual. Você tem que saber que algo aconteceu. Agora você nasceu de novo e casou novamente com uma nova união espiritual. Que união é essa? Agora eu casei com selos, com trovões, com novo nome. É uma nova união espiritual. Entende? Não é, isso aqui não vai dar lugar para você largar do marido, largar da mulher. Não, estou falando aqui da nova união espiritual. Nós temos que entrar a submissão nisso também. Nós éramos submissos antes, assim como a mulher é submissa ao primeiro marido e ele morre, mas ela foi submissa àquele primeiro marido, e se ele morre, ela tem o direito de casar outra vez e continuar a submissão agora a um novo marido. Então, nós morremos espiritualmente aquele marido, e que nós mesmos éramos sujeitos àquele marido, éramos dominados por aquela doutrina. Nós morremos para aquilo morreu, acabou, e nós casamos novamente com a nova união espiritual. Esta é a revelação. Selos, trovões, novo nome. Não adianta preocupar conosco, estamos casados. Não adianta você falar, mas a mulher dele é feia, ele já casou. E o marido dela, você viu? Que marmota, mas ela já casou. Olha o marido deles, é uma nuvem. O marido deles, eles zombam, foi zombado no Centro-Oeste. Você casaria com uma nuvem? Foi zombado. Isso é zombando da segunda vinda do Senhor. Eles zombaram desta forma. Você casaria com uma nuvem? Chamou uma moça, ela disse, você casaria com uma nuvem? Não, na verdade ela quer casar com um homem. Então ele diz, a igreja também não casaria. Como não? Se o William Branham diz que é o casamento espiritual. Você fez agora esse casamento, saiu desse casamento primeiro que você teve, essa primeira união, e aquele esposo morreu, e você casou com a nuvem agora.
A revelação dos trovões. O que estava na nuvem? Se eu casei com a nuvem, quem estava na nuvem? Estava Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Ah, mas quem? E Jesus. Tinha 8 lá. O irmão Brana falou de 7. Tinha 8. Inclusive, se você for contar, tinha até 9. Porque tinha 7 anjos espirituais, e tinha Jesus Cristo no meio, e tinha Brana, que subiu, saiu do Monte Pôr do Sol e foi tomado para dentro da nuvem formada pelos anjos. Isso é matemática. Está ali, foi formado, mas aquele anjo, aquele 7º anjo que estava lá, era o anjo do próprio irmão Brana. Ele diz, ele era brilhante, com o peito para frente assim. Ele é aquele peito murcho, medroso, não foi revelado. Não, está revelado, o livro está na minha mão. Tudo está aberto, está revelado um anjo brilhante, bonito. Era o anjo do profeta. Olha, só se você não lê a mensagem. O irmão Brando disse que era. Aquele era o 7º anjo. E era ele quem tinha o 7º selo. E ele voou para mim. Que Deus possa te ajudar, a nós todos, nesta nova submissão. É porque vocês creem nessa mensagem, estão submetendo-se à mensagem do Osmar? Não, é uma nova submissão de Deus. Deus revelou os selos e a América não viu. Deus revelou os trovões e a América não viu. Deus veio em carne humana e a América não viu. Eles podem falar hoje que o irmão Branham era Deus em carne, mas quando o irmão Branham estava lá, eles não viram Deus em carne. Eles viram apenas um homem profeta, um que estava pregando, um que possivelmente ia revelar os selos, os trovões, mas não revelou porque morreu. É isso que eles creem. E muitos deles estão aqui. O Brasil está cheio desses incrédulos que os trovões não foram revelados. De incrédulos que o 7º selo não foi aberto. De incrédulos que Deus não tem novo nome. O Brasil está cheio deles. E de onde está? Está tudo na velha mensagem, no velho marido. Aquele tem que morrer, primeira e segunda etapa, para você ver o marido, que é a palavra revelada, a terceira etapa. A palavra revelada, diz o profeta, a palavra revelada é o esposo. É o William Branham que falou. Você quer dizer que Brana é o esposo? O William Branham diz, a palavra revelada é o esposo. Agora a palavra revelada estava revelada em Brana. A palavra revelada. Lutero não revelou essa palavra para mim, Wesley não revelou, pentecostais não revelaram. Quem revelou esta palavra foi Brana, o 7º anjo. Então o que é o esposo? William Branham diz, a palavra revelada. Hoje você pode pegar a Bíblia, as mensagens do profeta, elas não brigam uma com a outra, elas dão certo. Essa mensagem, o 7º anjo não revelou, bom, não dá certo com a Bíblia, que não vai vir mais. Não vai vir mais, agora só vai vir Moisés e Elias. Não vai vir mais ninguém para abrir livro, não. O livro já foi aberto quando o anjo forte desceu do céu em 1963, 28 de fevereiro. Pai Celestial, só o Senhor pode completar esta mensagem no coração do seu povo. Eu apenas me rejubilo por ver esta luz, sem termos sabedoria, sem sermos homem inteligente, só usufruímos da revelação. E lemos, o pouquinho que lemos a mensagem do profeta e a Bíblia, tem sido suficiente para extrairmos desta Bíblia e desta mensagem uma pregação que leva o povo a sentir bem com o Senhor, a ter companheirismo com o Senhor, a estar debaixo de um novo jugo, de uma nova submissão, que é a revelação dos selos. Senhor, muito obrigado. O que me domina é o selo revelado. Os trovões me dominam. O novo nome me domina. Eu estou sujeito, estou submisso, estou casado novamente com esta nova união espiritual, que é a revelação da palavra neste dia.
Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta luz manifesta no coração deste povo para a sua glória. Amém, Senhor.